Salve, salve, queridos alunos e alunas. Eu vou começar com vocês esse capítulo 7 da nossa apostila que vai falar aí sobre as revoltas populares e as unificações da Itália e a Alemanha. Então, basicamente, aí eu vou falar para vocês das revoluções europeias no século XIX, 1800. Aqui eu estou trazendo para vocês um acatado geral de como estava a Europa na segunda metade do século XIX, ou seja, a partir de 1850 aproximadamente. Nós estamos vendo aí nesse slide que a Europa ela passava por uma grave crise entre 1846 e 1847. No campo, nós vamos ter aí uma caída, uma queda, né, significativa das colheitas, o que vai comprometer o abastecimento das cidades, elevando aí o preço dos produtos. Nas cidades, por conta desse problema no campo, nós vamos ter um aumento do custo de vida, as fábricas vão fechar e uma grande onda de desemprego atingindo todo o continente europeu. As classes mais pobres, as classes subalternas, também vinham se mobilizando para começar a participar ativamente da política dos seus países. Nós vamos ter aí inúmeras manifestações de insatisfação contra os reis e as rainhas que estavam governando os países europeus. Nós vamos ter o início aí da chamada Primavera dos Povos, tá? Quando a gente pensa em Europa nesse século XIX, nós temos esse contexto histórico da chamada Primavera dos Povos. Vou começar falando um pouquinho do cenário francês aí, como a França ela estava se organizando, se estruturando politicamente e economicamente nesse período conturbado da história europeia. O rei francês nesse período era o Luís Felipe I, também conhecido como o rei burguês, que assumiu o trono, né, francês em 1830 com o apoio da burguesia. Durante o governo do rei Luís Felipe I, nós vamos ter um grande crescimento econômico na França, o que não resultou na redução das desigualdades. Na verdade, esse grande crescimento econômico beneficiou somente a burguesia francesa. As classes mais pobres foram afetadas por essa crise de abastecimento, o que levou a um aumento dos preços dos produtos de primeira necessidade e demissões em massa. Nós vamos ter, na França desse período, a chamada Campanha dos Banquetes, onde políticos franceses com ideais republicanos estavam se articulando e se opondo ao governo do rei, se opondo à monarquia francesa. Em fevereiro de 1848, nós vamos ter uma tentativa de conter as insatisfações populares por parte do governo da França, que vai convocar aí a Guarda Nacional, que vão se identificar, na verdade, com os manifestantes e não com o rei, não cumprindo a ordem real de abafar, de conter essas manifestações populares. Esse não apoio da Guarda Nacional vai resultar aí na deposição do rei Luís Felipe I. Com a deposição do rei, nós vamos ter aí na França a instituição de um governo provisório no dia 25 de fevereiro de 1848. Nós vamos ter um grupo político formado por operários que vão ter aí o seu direito ao trabalho reconhecido. Nós vamos ter na França a criação das oficinas nacionais, que são fábricas que pertencem a um estado com o objetivo aí de acabar com o problema do desemprego na França. Além disso, esse governo vai instituir o fim da pena de morte e vai aí completar as liberdades de imprensa e de reunião. Além disso, o sufrágio universal, ele passa a valer. Sufrágio universal, o voto universal. Nós vamos ter aí na França, então, essas camadas mais populares participando da política francesa e incomodando a classe política conservadora, que estava se organizando para combater aí o avanço desse projeto republicano no país. Nós vamos ter uma nova eleições para uma Assembleia Constituinte no ano de 1848, através de voto popular, onde vai ser eleita uma ala de republicanos conservadores, representantes da burguesia e pequenos proprietários rurais. Os trabalhadores, então, eles vão ser tirados aí do poder. Essa ala republicana conservadora,
Essa burguesia e esses pequenos proprietários, então, começam a tomar medidas arbitrárias, como o fechamento das oficinas nacionais, que eram as oficinas que pertenciam ao Estado. Isso vai resultar na França em novas revoltas, que vão ser aí reprimidas pelo general Cavaignac, que era ministro da Guerra da França nesse momento. Nós vamos ter aí também os partidos que tinham uma tendência ao socialismo sendo banidos do país e os jornais radicais que criticavam essa burguesia conservadora foram fechados. Nós vamos ter aí na França a aprovação de uma nova Constituição em novembro de 1848, onde nós vamos ter dois candidatos a assumir o poder no país. Cavaignac, que era o ministro da Guerra e que reprimiu a população mais pobre aí, que tinha como objetivo ascender ao poder político, e Luiz Bonaparte, que era sobrinho de Napoleão Bonaparte. Nós vamos ter aí, então, nessas eleições de novembro de 1848, Luiz Bonaparte, sobrinho de Napoleão Bonaparte, sendo eleito com mais de 70% dos votos. Nós vamos ter o golpe do 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. Ele, quando assume o poder, o sobrinho de Bonaparte, né, ao assumir o poder, ele vai fechar a Assembleia Nacional. Isso quer dizer que os deputados e senadores franceses, nesse momento, não têm poder de decisão nenhuma. Um novo plebiscito ele vai ser convocado para a elaboração de uma nova Constituição. O sobrinho de Napoleão Bonaparte, então, torna-se cônsul com poderes ditatoriais por um período de 10 anos. Em 1852, o sobrinho de Napoleão Bonaparte vai transformar a França em um império e ele vai ser coroado como imperador da França com o título de Napoleão III. A França, na sua política econômica, durante esse momento, vai passar por um grande desenvolvimento na área econômica, com abertura aí de novas fábricas. Na política externa, a França ela vai se envolver numa série de conflitos, como a Guerra da Crimeia entre 1853 e 1856. A França, apoiada pela Inglaterra, pela Prússia, que era o principal estado aí que formaria a Alemanha posteriormente, e a Áustria vão entrar em conflito direto com a Rússia. Então entendam que a Guerra da Crimeia é um conflito entre França e Rússia do czar Nicolau I. Nós vamos ter aí os franceses impedindo o avanço russo na região dos Balcãs, na Península Balcânica, com a alegação de estar defendendo a integridade do chamado Império Turco-Otomano. Então os franceses usam essa prerrogativa de defender aí a integridade do Império Turco-Otomano para barrar o avanço do czarismo russo sobre o leste europeu. Aqui eu trouxe para vocês a região dos Balcãs, tá? Então nós temos aqui a chamada Península Balcânica, isso no ano de 1829, e a Península Balcânica nos dias atuais. O que é interessante para a gente entender, tá? Essa guerra que nós temos hoje entre Rússia e Ucrânia também é resultado desses arranjos que nós vamos ter aí com a chamada Primavera dos Povos no leste europeu, na Europa Oriental, além, claro, das repercussões atreladas à Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas vocês podem ver aqui como era a Europa durante o século XIX, a segunda metade do século XIX. Você vai ter aqui em cima o chamado Império Austro-Húngaro. Deixa eu voltar aqui. Você tem aqui o Império Austro-Húngaro, que hoje resultaram aí na formação da Hungria, Áustria, Eslováquia, Ucrânia. Você tem aqui o chamado Império Otomano, que foi subdividido em Bulgária, Macedônia, Sérvia, Bósnia, Herzegovina, Croácia. Então entendam que a Europa da Primavera dos Povos ela é bem diferente da Europa que nós temos nos dias atuais.
Com relação ainda à Primavera dos Povos, a França, dentro da sua política externa, né, questão da Guerra da Crimeia, em julho de 1871, Napoleão III, que era o sobrinho aí de Napoleão Bonaparte, vai declarar guerra à Prússia, que num primeiro momento era aliada dela. A Prússia era comandada pelo chanceler Otto von Bismarck, que vai derrotar os franceses no seu processo de unificação. A Alemanha que conhecemos hoje ela está se unificando. A França perde então esse conflito com a Prússia. A Prússia ela vai se unificar a 38 novos estados, formando o que hoje é a atual Alemanha. A França vai perder uma região que era de extrema importância para ela, que era a região da Alsácia e da Lorena, uma região onde você produzia ali muito carvão mineral. Lembrando vocês que o carvão mineral ele é a força, né, que abastece aí as máquinas. Os franceses perdem a guerra aí com a Prússia, perdem a região da Alsácia e da Lorena. Napoleão III ele vai ser aí capturado na Batalha de Sedan contra os prussos. Ele vai ser deposto no dia 4 de setembro de 1871. Com isso, nós vamos ter a criação na França da chamada Comuna de Paris, que foi a primeira experiência socialista de governo que foi criada aí no mundo. Saindo aí da França, nós vamos pensar um pouco na Áustria, ou no chamado Império Austro-Húngaro, onde nós vamos ter aí líderes que são contra o absolutismo, são líderes anti-absolutistas, que vão organizar aí uma série de manifestações nas ruas. O chanceler austríaco Metternich foge para a Inglaterra para não ser preso aí por esses manifestantes nas ruas. O imperador Fernando I, o imperador da Áustria, Fernando I, ele vai aprovar uma nova constituição na Áustria com o objetivo de ganhar tempo, obrigado na verdade a elaborar uma nova constituição baseada no sufrágio universal, ou seja, todos na Áustria nesse momento agora têm direito ao voto. A burguesia austríaca ela vai trair essa causa revolucionária da derrubada do rei e vai se unir à aristocracia, os nobres austríacos, que possuíam armas. Essa burguesia austríaca, juntamente com a aristocracia, tomam a cidade de Viena e repreendem aí as manifestações populares. Fernando I, que era o rei da Áustria, ele vai ser obrigado a abdicar do trono e quem assume o poder na Áustria é seu sobrinho, Francisco José, que tinha uma grande ligação com grupos absolutistas na Áustria. Então essa é a ideia geral da chamada Primavera dos Povos que estava aí atingindo toda a Europa na segunda metade do século XIX.